Eu ainda não posso pagar assim, mas eu não posso pagar. Bom dia. As nossas intenções para o culto deste domingo, pela saúde de Jorge Trindade, Jomar e Priscila Ordones, Celinda Correia, Valdir Desidério, Marlene Vesco, Siloni Vanilda dos Santos, Vera Godoy, Inara Barreto, Tirsa Pires, Ieda e Alessio Castro, Jorge Neves, Miriam Tavares e família, Eva Maria Rosa da Cunha, Heloísa Tavares da Silva, Yara Mello, Clodoveu e Vera Machado, Nádia Sena, Zélia Souza, Roberto Duval, Marilúcia Ferreira, Denise Azevedo, Maria Helena Martins, Cristiane Branco, Alcide São Vicente, Zélia Rebete, Aliceu Duarte, D'Artagnan Zanin, Eleci Neves, Gilson Pierre, Maria de Lourdes Nunes, Odenar Souza, Richard Holder, Marley, Noemi Apel Denner, Maria Antônia Pires, Wilson Felix, Lina Dunigan, Ivanete Oliveira, Osvaldo Melo e Caetano Dornelles. E as nossas ações de graças pelas vidas de Sara Hilbert Duarte e do reverendo libanês de Lima. Oramos pela paz do mundo, neste momento que nosso planeta encontra-se mais uma vez dividido e envolvido em conflitos, guerras. Nós oramos pela capacidade de diálogo e paz, pelos desastres ambientais, pelo descuido do nosso mundo, e promovamos o cuidado e o zelo pela criação do nosso Deus, pelo povo do Brasil e pela paz entre os habitantes de nossa nação, pelo nosso diocesano, Bispo Humberto, e por nossa diocese meridional, suas paróquias e todos os seus membros, pelo convidado pregador desta manhã, reverendo Luiz Coelho, e pela sua paróquia São Lucas, no Rio de Janeiro, pela nossa primaz Bispa Marinês, pela Igreja Episcopal do Brasil e todas as suas instâncias provinciais, pela Comunhão Anglicana e pela Arcebispa Sara Mulali, nossa Arcebispa de Cantuária, pela nossa Catedral, por toda a nossa equipe pastoral, pela Junta Paroquial e todos os sodalistas de nossa congregação. Com reverência, nos coloquemos em adoração na presença daquele que é Deus.
Bom dia, irmãos e irmãs. Neste momento nós estamos aqui para louvar o Criador da vida, esse Deus Santo, eterno e imortal, que mais uma vez recebe a nossa adoração e nós nos aproximamos desse trono de graça e verdade. Que as nossas vidas sejam alcançadas pela graça do Espírito Santo, que sejamos renovados e restaurados por tudo aquilo que nele temos encontrado. Que nós possamos orar também nesta manhã, nesse domingo que sempre mais próximo ao Dia dos Namorados. A gente também traz a nossa gratidão por todos aqueles que vivem a sua vida, conjugal. Então vamos também agradecer por esse motivo. E vamos acolher com carinho o reverendo Luiz Coelho, ele que é o custódio do livro de oração comum e hoje será o nosso pregador. Ele também é o pároco da paróquia São Lucas, na cidade do Rio de Janeiro. Então nós o acolhemos nesta manhã. Nós vamos iniciar o nosso ofício cantando do Inário, o hino 294. Santa Comunhão, conforme o rito 2, na página 306. Bendito seja Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Bendito seja seu reino, agora e para sempre. Amém. Onipotente Deus, que vês todos os corações, conheces todos os desejos, e para quem segredo algum está oculto, purifica nossos corações e pensamentos com a inspiração do Teu Espírito Santo, para que te amemos com perfeição e dignamente glorifiquemos o Teu santo nome, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, tem piedade de nós.
O Senhor está aqui. Seu Espírito está conosco. Onipotente Deus, concede que todas as pessoas chamadas a te seguir proclamem a tua verdade com perseverança e ousadia e ministrem a tua justiça com amor, mediante nosso Salvador Jesus Cristo, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Podemos nos sentar. A palavra de Deus escrita no livro de Êxodo, capítulo 19, versículos de 2 ao 8. Eles armaram o acampamento ao pé do monte Sinai. E Moisés subiu ao monte para se encontrar com Deus. E do monte o Senhor Deus o chamou e lhe disse: diga aos descendentes de Jacó, os israelitas, o seguinte: vocês viram com os seus próprios olhos o que eu, o Senhor, fiz com os egípcios e como trouxe vocês para perto de mim, como se fosse sobre as asas de uma águia. Agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, vocês serão o meu povo. O mundo inteiro é meu, mas vocês serão o meu povo, escolhido por mim. Vocês são um povo separado somente para mim e me servirão como sacerdote. E é isso o que você dirá aos israelitas. Então Moisés foi, chamou os líderes do povo e contou tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. Então todos responderam ao mesmo tempo: nós faremos tudo o que o Senhor ordenou. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Na página 902, rezemos responsivamente o Salmo 100. Celebrem com júbilo ao Senhor. Sirvam ao Senhor com alegria. E cantando venham a sua presença. Saibam que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos formou e nós lhe pertencemos. Somos seu povo e rebanho que lhe pastoreia. Venham às suas portas bendizendo e com hino aos atos sagrados. Dêem graças e bendigam o seu nome. Porque o Senhor é benigno e eterna a sua misericórdia. E sua fidelidade subsiste de geração em geração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. A palavra de Deus, escrita na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos de 1 a 8. Agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos deu.
De fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus no tempo escolhido por Deus. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa, mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos em pecado. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Com o cântico de número 7 do cancioneiro Laudate, vamos nos preparar para acolhermos a proclamação do Santo Evangelho do Senhor. O Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, conforme São Mateus. Glória te seja dada, ó Senhor. Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas, anunciava boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos: a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Jesus chamou os seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos maus e curar todas as enfermidades e doenças graves. São estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André. Tiago e o seu irmão João, filhos de Zebedeu. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, Tadeu e Simão, o nacionalista, e Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Jesus enviou esses 12 homens, dando-lhe a seguinte ordem: não vão aos lugares onde vivem os não-judeus, nem entrem nas cidades dos samaritanos. Pelo contrário, procurem as ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão e anunciem isto: o reino do céu está perto. Curem os leprosos e outros doentes, ressuscitem os mortos e expulsem os demônios. Vocês receberam sem pagar, portanto, deem sem cobrar. O Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, vocês
vocês serão o meu povo, em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar? Pelo que nós somos gratos hoje? Eu vou começar dizendo pelo que eu sou grato. Eu sou grato porque cheguei aqui. Cheguei aqui não somente vindo de uma viagem, fui acolhido por uma família que me ama, estou em meio a irmãos e irmãs queridas em Cristo da nossa igreja e outros de outras igrejas que nos visitam, por pessoas que me escutam na internet, mas também sou grato por ter chegado até aqui na minha vida, ter sobrevivido inúmeras experiências de vida, ter estudado, ter tido uma família hoje muito já na glória, mas que me sustentou em todas as fases da minha vida, ter um ambiente familiar de paz, ter uma casa, um teto, estar num país onde nós não vivemos em guerra. Eu sou grato por muitas coisas. E vocês? Pelos que vocês são gratos? O povo de Deus em Êxodo 19 não sabia ser grato. Porque se vocês conhecem bem o livro de Êxodo, e eu tenho certeza absoluta aqui que todo mundo sabe o livro de Êxodo muito bem, ele se divide em 3 partes. Êxodo de 1 até 18 vai falar sobre a libertação do povo de Deus que caminhava, saiu da escravidão no Egito e seguia adiante. E realmente é salvo. A partir do versículo, capítulo 19, esse capítulo 19 que a gente escuta hoje, um excerto, um pedacinho dele, aí o pessoal da área da exegese tem um nome bonito para isso, se chama perícope. Mas não precisa saber esse nome. No capítulo 19, Deus faz aliança com aquele povo. E aí no capítulo 20 em diante, até o 45, se eu não me engano, vem a segunda parte, em que Deus dá instruções sobre o tabernáculo, sobre as vestes, sobre todo o tratamento. Se vocês não sabem, leiam o Antigo Testamento, que também é muito importante a palavra de Deus revelada. E esse povo que escutava a mensagem de Deus aqui, que armou, vincou o acampamento ao pé do Monte Sinai, havia sido liberto da escravidão. Eram pessoas que estavam escravizadas, poupadas da sua liberdade. Caminhavam em sofrimento no Egito, terra estrangeira, que não era terra da sua ancestralidade. Haviam sido levados à força para aquele lugar para trabalhar, primeiro convidados e depois imposto a eles um regime de servitude, de escravidão. E Deus os salvou, as salvou, retirou daquela condição maligna, mas não sabiam ser gratos. E mais ainda, não sabiam o que fazer com a sua gratidão. E aí Deus ensina para eles e diz: olha, vocês não viram com seus próprios olhos o que Deus fez na sua vida? E é por isso que hoje eu começo com os motivos pelos quais eu sou grato de estar aqui hoje. Porque Deus fez muita coisa na minha vida. A despeito de todo o sofrimento, das dificuldades, das coisas que nós dizemos que às vezes são tão difíceis, abram os olhos e vejam que há muitas outras coisas muito mais relevantes e muito mais importantes que fizeram com que nós estivéssemos aqui hoje. E é por isso que nós agradecemos. Porque as inúmeras escravidões do passado já passaram e foram feitas história. E nós hoje inauguramos uma nova história em que Deus não somente nos liberta, mas nós somos gratos e nós sabemos o que fazer com isso e levar adiante. E é por isso que nós começamos com essa leitura do Antigo Testamento, que já é uma leitura que dá o tom das outras leituras, nas quais nós vamos escutar coisas muito mais preciosas sobre como a libertação de Deus implica em coisas muito mais relevantes e em consequências para as nossas vidas, para hoje e sempre. Porque não somente a libertação de Deus vem com uma salvação de pessoas que estão tuteladas e que, de alguma forma, foram salvas, mas continuam sendo manipuladas por aquele Deus. Não, essa libertação vem junto com uma liberdade. Liberdade para sermos quem nós somos e liberdade para nós agirmos da forma como Deus pretende que nós possamos agir. E é justamente por isso que o termo sacerdócio real, esse sacerdócio de todas as pessoas fiéis, esse sacerdócio de todas as pessoas que estão aqui presentes e que professam a fé em Jesus Cristo, se torna tão importante, porque ele vem com uma responsabilidade. Se num primeiro momento nós falamos, esse Deus nos libertou, nos fez chegarmos até aqui,
tenhamos nós 15, 20, 40, 60, 90 anos de idade, nós chegamos até aqui. Por outro lado, esse é o Deus que não somente nos resgata, mas nos torna parte desse sacerdócio real. Sacerdócio que não é somente meu, ou do reverendo Jerry, ou daquelas outras pessoas do clero, mas o sacerdócio que é de todos vocês, por virtude do batismo no qual foram iniciadas e iniciados no reino de Deus. Então, nós não começamos essas leituras de hoje com um sentimento de gratidão, não é somente isso. A gratidão se manifesta também no compromisso. E esse compromisso que nós viemos partilhar hoje, o compromisso de sermos, de fato, o povo real compromissado a não somente viver em gratidão pelas bênçãos e pela libertação de Deus, mas nós mesmos sermos fonte de libertação para as pessoas que nos cercam. E para um mundo que é cada vez mais necessitado de liberdade, de libertação, de amor, de carinho, de paz e da mensagem do Evangelho. Seria muito fácil a gente agir, tá? E talvez a leitura de Romanos hoje seja uma que me traz muito carinho ao coração, porque é uma coisa tão cabal. Por uma pessoa boa, seria muito tranquilo nós dedicarmos as nossas vidas. Mas pelos pecadores, pelos necessitados, pelas pessoas em sofrimento, pelas pessoas que talvez não tenham um odor agradável, que talvez nos afrontem, as pessoas que nos ferem, aquelas que muitas vezes são os motivos pelos quais nós esquecemos das bênçãos que Deus colocou em nossas vidas. Por elas, seria muito difícil a gente doar a nossa vida. Mas mesmo assim, Jesus o fez. Esse mesmo que nós dizemos que somos gratos por Ele, esse mesmo que nos tirou da escravidão do Egito, das nossas vidas e nos colocou na terra prometida, esse mesmo nos convida a dizer: há muito mais a ser feito nesse mundo, há muito mais a ser feito nesta igreja, há muito mais a ser feito nesta sociedade, porque o seu desejo, que precisa bater no mesmo ritmo do nosso coração, que precisa ser o nosso desejo, é o desejo de que este mundo veja e creia e se transforme e seja a imagem e semelhança dele, porque todos nós fomos criados para isso. E é justamente esse o convite que Jesus nos faz hoje. O convite de que nós não somente nos demos conta de que saímos da escravidão, mas que nós transformemos essa bênção em fonte de bênçãos nas vidas das outras pessoas. E que nós possamos caminhar adiante para não somente sermos nós aqueles que levam os pés e as mãos, que levam a mensagem de Cristo no mundo, mas também aqueles e aquelas que proclamam a sua bênção e proclamam a sua salvação. Não é uma mensagem muito simples, mas também não é uma mensagem muito complicada. Infelizmente, a igreja vem tendo medo, muitas vezes, de proclamar essa mensagem, por parecer talvez politicamente incorreta, ou talvez por parecer alguma coisa já ultrapassada, de um passado no qual nós não queremos mais nos lembrar. Mas o desejo de Cristo é que nós continuemos seguindo adiante nesse cumprimento. E é por isso que nós precisamos ter em mente, eu acho que é muito curioso, eu estava aqui prestando atenção nesse ensaio do coral, chegamos um pouco mais cedo, e 2 hinos me trouxeram muito a atenção. Claro que eles estão extremamente coordenados com as leituras de hoje. Um é o convite ao trabalho, porque o trabalho é muito grande, e nós ouvimos falar em seara, de mandamentos, de atribuições que Jesus dá àqueles seus discípulos para seguirem adiante. Mas um outro que nós vamos escutar também, vamos cantar junto, talvez me toca mais o coração, porque ele fala muito as leituras de hoje, que é um nível spiritual, que é cantado de joelhos partamos o nosso pão. Porque esses hinos, eles não foram concebidos por pessoas que viviam em templos neogóticos belíssimos, em patrimônios históricos. Esses hinos foram cantados e compostos por pessoas que eram obrigadas a trabalhar na lavoura e que conseguiram ver nessa mesma Bíblia, que muitas vezes nós às vezes nos esquecemos dela, ou então não conseguimos enxergar sabedoria para nós, porque estamos tão preocupados com os nossos afazeres, com tanto medo das coisas ao nosso redor, que não vemos aquelas pessoas escravizadas, humilhadas, chicoteadas, enxergaram nessa mensagem do Êxodo até o capítulo 18, que Deus ia de resgatá-los e cantava com fé que seguiria adiante rumo à terra prometida.
O meu desejo para todos nós é que nós cheguemos no dia de hoje e possamos enxergar as grandes bênçãos que Deus fez na nossa vida até agora e saber que nós já chegamos à Terra Prometida. E que ao chegarmos à Terra Prometida, ao confessarmos essa fé, unidos em Cristo Jesus, nós fazemos parte de um sacerdócio real e de uma grande responsabilidade, que é a responsabilidade de sermos pessoas que são ministras do Evangelho. No que nós fazemos, no que nós vivemos, no que nós andamos, nas coisas que lidamos no dia a dia, nos nossos relacionamentos com as nossas pessoas amigas, no nosso trabalho e também na nossa igreja, e em tudo que nós fazemos, nós devemos, não somente em gratidão, mas por responsabilidade, ser ministros e ministras do Evangelho. Jesus Cristo selecionou 12 para seguir o início do caminho dele, mas esses 12 não foram 12 que ficaram parados no tempo, esses 12 foram multiplicadores dessa mensagem. Nós só chegamos aqui por conta dos 12, até daquele que traiu Jesus. De alguma forma, essa história fez parte da história que levou outras pessoas e outras e outras e outras a seguirem adiante. Nós temos uma grande responsabilidade, assim como Jesus escolheu aquelas pessoas, essa mensagem foi contagiando e passando adiante, a ressurreição foi sendo contada e as pessoas foram se convertendo. E nós chegamos aqui gratos e gratas por isso, mas também com o pleno conceito e a noção de que o trabalho nos é dado para que nós possamos seguir adiante também. O meu desejo, o meu voto, a minha esperança, a minha fé, a razão pela qual eu insisto neste caminho é acreditar que nós podemos sim nos apoderarmos dessa mensagem e continuarmos a proclamar esse Evangelho. Que o mundo tem solução, que as pessoas têm transformação, que a vida pode ser diferente, que onde há trevas pode haver luz e que as pessoas que seguem escravizadas podem ser libertas. Que as guerras podem acabar, que o mundo pode ser transformado, que toda dor pode passar e que nós podemos enxergar, mesmo em meio às piores adversidades, a mão de Deus que nos guia e nos segue adiante. Mas mais importante que isso, Deus não faz isso conosco como se fôssemos meras criaturas tuteladas. Deus nos deu um sacerdócio real. Ele nos fez a sua imagem e semelhança, Ele nos resgatou e nos reconciliou e disse: vocês têm o pleno poder e a responsabilidade de serem co-partícipes dessa proclamação do Evangelho. E talvez essa mensagem é mensagem para mim, é mensagem para você, é mensagem para vocês, é mensagem para todos vocês, porque nós vivemos em tempos em que a gente só lamenta. A igreja está fechando, a igreja está morrendo, as pessoas estão passando, as coisas não estão acontecendo, mas a responsabilidade é nossa. E nós podemos continuar seguindo adiante e transformando esse mundo. Nós somos sacerdócio real, fomos feitos filhas e filhas, irmãos e irmãs, nós somos família. E se cada um de nós proclamar o Evangelho no que fazemos, levar adiante nas costas esse trabalho de transformar o mundo, esse trabalho de levar misericórdia onde ela não existe, de levar reconciliação onde ela é necessária, de levar a mensagem de Jesus onde ela é mais desprezada, de dizer a cada pessoa com quem nós vivemos e com quem nós lidamos no nosso dia a dia. Veja, existe solução, existe transformação, existe possibilidade de mudança. E é por isso que nós seguimos adiante e insistimos, porque esse é o nosso Deus, essa é a nossa fé, essa é a nossa fé, e essa é a possibilidade de transformação do mundo. Catedral da Santíssima Trindade, irmãos e irmãs, povo fiel que congrega aqui, é possível mudar. Jesus está conosco e nos guia, e nos fez seus irmãos e irmãs para que nós levemos adiante a mensagem do Evangelho. Ele salva, Ele transforma, Ele liberta, Ele pode liberar os nossos corações, Ele pode trazer reconciliação nas famílias que estão rompidas, Ele pode transformar as vidas que às vezes estavam abandonadas, e Ele pode ser ponte de esperança para esse mundo que sofre tanto. Sigamos a Jesus. O trabalho é árduo, mas Ele nos libertou. Sejamos gratos por onde chegamos até agora, mas sejamos ainda mais gratos pelas bênçãos que ainda não conseguimos ver, mas que serão trazidas às nossas vidas. Tenhamos fé, o trabalho é árduo,
mas a misericórdia de Deus é eterna e Ele nos dará forças para que nós consigamos seguir adiante. Essa é a mensagem de salvação, essa é a mensagem de Cristo para nós, essa é a mensagem de transformação do mundo. Amém. Amém. Desafiados à esperança, né, pela pregação, vamos reafirmar a nossa fé, uma vez dada aos santos e santas de Deus, dizendo e proclamando a uma só voz. O Credo Niceno está na página 309. Cremos em um só Deus, Pai onipotente, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis, em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado de seu Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado não feito, consubstancial com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós e pela nossa salvação desceu do céu e encarnou por obra do Espírito Santo e da Virgem Maria, e foi feito homem, foi também crucificado por nós, sob o poder de Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras, e subiu ao céu, e está sentado à direita do Pai, e virá outra vez com glória julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. E cremos no Espírito Santo, Senhor doador da vida, procedente do Pai, o qual com o Pai e o Filho juntamente adorado e glorificado, o qual falou pelos profetas. E cremos na Igreja una, santa, católica e apostólica. Reconhecemos um só batismo para a remissão de pecados. E esperamos a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Neste momento nós nos aproximamos da graça, na certeza e na esperança deste amor carregado de perdão através de Jesus. Então, aqueles que assim puderem, humildemente ajoelhados, nós vamos apresentar ao Senhor a nossa confissão. Cada um lembra no seu coração, no momento em que partilhamos das mesmas palavras que dizemos juntos, mas que no nosso coração possamos entregar ao Pai o nosso pedido de perdão pelas coisas que são nossas e que necessitamos nessa hora de cura e de graça. Deus misericordioso, Confessamos a Ti e a nossos irmãos e irmãs do corpo de Cristo. Pecamos em pensamentos, palavras e obras, e também no que deixamos de fazer. Viemos a Ti com verdadeiro arrependimento. Perdoa nossos pecados e livra-nos do poder do mal. O Teu Filho que morreu por nós, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. O Deus de amor, que por sua grande misericórdia promete o perdão a todas as pessoas que com sincero arrependimento e viva fé a Ele se convertem. Ele perdoe e liberte vocês de todos os seus pecados, confirme e fortaleça suas vidas em todo o bem e preserve vocês no caminho da vida eterna. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Que a paz do Senhor seja sempre com vocês. Seja também contigo. Então, essa paz alcançada, fruto da esperança, nós queremos compartilhar uns com os outros, com o abraço e o desejo da paz. Não nos esquecendo que não pode ser um abraço frio, é um abraço que olha no olho, que transmite o desejo daquilo que alcançamos de ser partilhado também. Nos busquemos em amor.
Ai, a página. Apresentemos ao Senhor a oferta da nossa vida e do nosso trabalho, lembrando as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, porquanto que Ele mesmo disse: coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Durante o ofertório, nós também apresentamos o nosso louvor, a nossa voz, inclusive, cantando o cântico 141 do cancioneiro Laudante. Poderoso
Nossa oração eucarística na página 314 do livro de oração. O Senhor está aqui. Seu Espírito está conosco. Elevemos os corações. Ao Senhor os elevamos. Demos graças a Deus. Assim fazê-lo é digno e justo. É verdadeiramente digno, justo, salutar e jubiloso, que sempre e em toda parte rendamos graças a Ti, ó Deus onipotente, Criador do céu e da terra. Pois Tu és a fonte da luz e da vida. Fizeste-nos a Tua imagem e nos chamaste a uma vida nova em Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, com os seres angelicais e com toda a multidão celestial, que não cessam de proclamar a Tua glória, alegremente louvamos o Teu nome cantando. Damos-te graças, ó bendito Deus, que nos mostraste bondade e amor na criação, na chamada de Israel para ser o teu povo, na palavra que disseste por meio de vozes proféticas, e acima de tudo no Verbo feito carne, teu Filho Jesus. Pois neste tempo tu enviaste para assumir a carne humana, nascer da Virgem Maria e ser o Salvador e Redentor do mundo. Nele, Tu nos libertaste do mal e nos deste dignidade para estar diante de Ti. Nele, Tu nos conduziste do erro para a verdade, do pecado para a retidão, da morte para a vida. Na noite em que foi traído, Jesus tomou o pão. E tendo dado graças a Ti, o partiu e deu àquelas pessoas que o cercavam, dizendo: tome e coma. Este é o meu corpo, que é dado por amor a vocês. Façam isso em memória. Depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças a Ti, entregou, dizendo: tomem e bebam. Este é o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado para que os pecados sejam perdoados. Façam isso em memória. Portanto, ó Deus, de acordo com o Seu preceito, Anunciamos a Sua morte, proclamamos a Sua ressurreição e aguardamos a Sua gloriosa vinda. e oferecemos nosso sacrifício de louvor e ação de graças a Ti, ó Senhor de tudo, apresentando-Te de Tua própria criação este pão e este vinho. E Te rogamos, ó benigno Senhor, que envies o Teu Espírito Santo
e os santifiques para que sejam o sacramento do corpo de Cristo e o seu sangue da nova aliança. Faze descer sobre nós o teu Espírito Santo, ó Senhor. Envia-nos o teu Espírito Santo, ó Senhor. Une-nos ao teu Filho em sacrifício, para que sejamos aceitáveis por Ele, santificando-nos pelo Espírito Santo. Na plenitude dos tempos, sujeita todas as coisas a teu Cristo, nós te rogamos. E conduze-nos ao teu celeste reino, na companhia de todos os teus santos e santas, de modo que participemos da herança sempiterna de teus filhos e filhas. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, o primogênito de toda a criação, o cabeça da igreja e o autor da nossa salvação. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, na unidade do Espírito Santo, toda a glória e louvor sejam dadas, ó Deus onipotente, agora e sempre. Amém. Como nos ensinou Cristo, nosso Salvador, nós agora nos animamos a orar, dizendo: Pai nosso, que estás nos céus, Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia! Cristo, nossa Páscoa, foi imolado por nós, portanto, celebremos a festa. Aleluia! os dons de Deus são para o povo de Deus. Quem crê em mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Nós podemos ficar em pé, podemos abrir o nosso rádio no hino 156, que vamos cantar para nos preparar para a Santa Comunhão. Nós sempre trazemos ao altar todas as nossas orações, as nossas ações de graças. No início do ofício, nós geralmente nominamos, muitas das orações que nós fazemos pelas nossas pessoas enfermas, pelos nossos queridos, por aqueles que partiram, pelas bênçãos recebidas, pela igreja, pelo nosso mundo. E eu acho que eu trago novamente o questionamento que tu fizeste no início do sermão. Pelo que nós somos gratos? É uma pergunta que precisa ser feita mais frequentemente, Nós lamentamos por tantas coisas, mas nem sempre a gente rende a nossa gratidão. Quantas bênçãos nós convivemos também diariamente e que às vezes passam meio de lado, onde a gente tinha uma oportunidade de celebrar a vida, a gente agradeceu por causa dessa início. E às vezes tem coisas e situações que a gente acha que talvez nem sejam motivo de serem levadas ao templo, à casa do Senhor. Essa semana a gente conversava, tem outras vidas que convivem conosco, e também é a pauta do nosso assunto lá hoje à tarde, quando a gente falava dos nossos animais e como eles significam tanto para a gente. E quando a gente perde, Guilherme, tu traz a lembrança hoje do Danilo, Então, também te traz ao altar, porque são vidas que são criadas por Deus. Só quem tem sabe o quanto significam na nossa caminhada. Então, agradeça pelo tempo que ela esteve do teu lado, e por tudo e por todas as alegrias que te proporcionou. Então, acho que o altar é esse momento que a gente volta os nossos olhos e a gente agradece ao Senhor, porque a gente está aqui e nós somos motivo de louvor ao Senhor. Então, que a gente, cantando o hino 156, a gente prepare o nosso coração para receber Jesus vivo em nós e dizer o quanto nós somos alegres e felizes por tê-lo conosco. Corpo
Meus irmãos, minhas irmãs, tudo está preparado. Todas as pessoas são bem-vindas à mesa do Senhor.
corpo e sangue de Cristo te preserve e te guarde para a vida eterna. O corpo e sangue de Cristo te preserve e te guarde para a vida eterna. Humildemente prostrados diante do Senhor da vida, vamos agradecer por este momento de comunhão, por esse momento de vida, orando a uma só voz, com a oração de pós-comunhão na página
eterno e misericordioso Deus, tu nos incorporaste benignamente em teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nutrindo-nos com alimento espiritual do sacramento do seu corpo e sangue. Envia-nos agora ao mundo em paz e concede-nos fortalecimento e coragem para te amar e te servir com alegria e singeleza de coração. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. E que o amor de Deus nos una, que a alegria de Deus nos inspire, que a paz de Deus nos envolva e a coragem de Deus nos sustente. E a bênção do Deus onipotente, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seja com cada uma de vocês, com todos os seus, nesse dia e eternamente. Amém. As flores que ornamentam o altar neste domingo são oferecidas pelo Guilherme, pela família, né, em ação de graças, né, pela vida da Lilo, né, então, motivo de render também, né, gratidão pelo tempo ao lado desta vida. Nós teremos na próxima terça-feira o nosso feirão, o nosso brechó no salão paroquial, das 10 às 16. Teremos uma reunião extraordinária da junta paroquial nesta terça-feira. Podem perceber que estão sendo reuniões anunciadas seguidamente. Temos com altas demandas, né, na agenda da junta, algumas delas de envergadura assim, bastante amplas, né, envolvendo índice construtivo da catedral, envolvendo projetos culturais, né, ligados à cultura, também de patrocínio e promoção deste templo nosso, que também é um patrimônio da cidade, por além de ser, né, um espaço da nossa religiosidade, da nossa vivência de comunhão e como família de Deus, também é um patrimônio da cidade de Porto Alegre, né? Nunca nos esquecendo que é o terceiro templo mais antigo da cidade e o segundo templo mais antigo do centro histórico, né? Então, ele com certeza é uma marca nessa rua principal da nossa cidade. Na quarta-feira nós temos a nossa manhã de atendimento aqui no nosso gabinete e às 13 horas a bênção da saúde. Como resposta de oração, a nossa Irmandade da Santa Cruz, entre tantos motivos pela qual ela coloca intercessões, já propõe uma resposta de oração que vem ao encontro de uma demanda da junta paroquial na última terça-feira, né, um teminha de casa com o auxílio de outros membros da junta com relação ao nosso MEAB, estão propondo e convidando a todas as mulheres para reservarem a terceira quarta-feira de cada mês, para se reunirem aqui no templo a partir das 13 horas, participando da bênção da saúde e logo depois entrando numa atividade, né, ao longo da tarde e tendo um momento de partilha e de estudo. Então, todas as terceiras quartas-feiras de cada mês, a partir da bênção da saúde. Então, essa é uma resposta, né, ao clamor e à oração. Então, que venham outras respostas também, né? Então, vamos agradecer a Deus. No último domingo nós tivemos uma promoção, foi o Mocotó, e ainda temos alguns congelados. Se alguém que não adquiriu e quiser adquirir, pode conversar com a Aline aqui, está em pé, então eu já vou usar ela de referência, ou outra pessoa da junta paroquial. Nós temos sempre pessoas que nos visitam, então eu gostaria de convidar, eu acho que alguém da junta, você que vai fazer a apresentação? Muito bem. Delegou, né? Outro aviso, então vamos lá. Diz
aí. Fala aqui no microfone, que senão... prejudicado. Nós temos a Educação Cristã da Diocese está promovendo, né, o Caminhando com a Bíblia. Então, dia 27, das 9 às 17, será promovido o encontro cujo tema será o feminino na tradição celta através do Salmo 104. Tá? Nós temos até uma irmã que se prontificou a organizar uma van para aquelas mulheres que estão interessadas nesse encontro. Além de ser, com certeza será um dia produtivo, nós vamos então aprender um pouco mais. As que já sabem vão relembrar. E será muito importante que as mulheres da Catedral se fazem presente, indo de encontro ao apelo que as mulheres têm feito de nós resgatarmos a UMEAB. Então as coisas estão vindo, né? Vem acontecendo e nós temos que ser gratos por isso. Não só lamentar porque não está acontecendo. Então vamos reforçar isso. E é a comunidade diocesana que está promovendo esse encontro lá na paróquia. Então a Rita reforçou que a UMEAB diocesana que está promovendo. Muito bem, muito obrigado. E algumas outras já se voluntariaram e estarão nessa van, provavelmente. Então a catedral vai estar bem representada lá. Antes de convidarmos outros visitantes, nós temos uma pessoa hoje que nos visita, que vem de longe, né? Vem lá do seminário de Virgínia, nos Estados Unidos, que é exatamente o seminário de onde vieram os nossos primeiros missionários. Então eu vou convidar a Aline, passou um bom tempo com ela, que a convide a vir até aqui e passa a devida apresentação. Sara Benito, o pessoal quer te conhecer. A Sara Barreiras, ela está estudando lá no seminário de Virgínia, e ela veio ficar um tempo em Porto Alegre, conhecer a gente, e a única vista que ela, o único culto que ela foi participar aqui em Porto Alegre foi o nosso, e ela fala português, então você pode conversar com ela, contar coisas para ela também. Bom dia, muito obrigada. É muito bom ficar aqui com vocês nessa manhã. Obrigada. Podem conversar com ela depois. Ela fala tudo bem. Sara, muito obrigado. É bom a gente, quando a gente resgata e tem, vou falar bem devagar, né? Elos com o passado, né? E o Seminário de Virgínia para a Igreja Brasileira e para essa congregação que é a herdeira do primeiro culto, né? É muito significativo quando a gente tem essas lembranças que nos fazem pensar também em mais um motivo de gratidão, né, no coração. Então, obrigado pela tua presença, que tenhas um tempo abençoado aqui no Brasil e ao retornar junto lá com a tua família, teu esposo, tenham sempre também, né, bastante alegria. Tudo bem? E vamos apresentar aqui o Roberto Luiz Coelho. Vocês tiveram, né, a oportunidade de conhecer, que não conhecia através do púlpito, né? Também seu esposo Nelson, que o acompanha entre nós nessa manhã. E quem mais está aqui pela primeira vez? Ó, tem duas pessoas aqui, então. Eu vou pertinho, vamos começar aqui. Não tem vergonha, né? Então levanta aí, diz teu nome também, aqui os outros levantaram. Meu nome é Bruna. E a Bruna? Veio de onde? Eu vim do Guilherme. Quando eu pergunto, eu já sei a resposta. Mas isso, eu sou professora da Lilo também, que faleceu. A gente veio hoje viver esse momento aqui. Você que falava comigo lá, garoto! Prazer, então, temos conversado tanto, mas eu não tinha visto o teu rosto ainda. Então, bem-vindo! Bem-vindo também. Tenha chegado bem e com alegria aqui entre nós.
Não tem problema, a gente sabe que tu estiveste muito longe e de repente com muito sacrifício para chegar até aqui. Da Restinga, que é longe, né? Então é uma viagem. Tá? Bem-vindo, querido. Tenho conversado muito com esse rapaz, né? E não tinha visto o rosto ainda, então gratidão a nosso Deus. Dizer mais uma palavrinha aqui para nós. Acho que, como eu disse, ele é lei do parco, ele é o guardião desse livro aqui, e essa é uma responsabilidade bastante grande, né, Luiz? Inclusive, se vocês estiverem usando errado, eu taco na cabeça de vocês. Meu Deus, que medo! Não, eu queria agradecer a acolhida, principalmente do reverendo Jerry, do Vitor e o Anderson também, que está lá com a gente, né? E cadê o meu companheiro de malhação, André Gabriel e Vitória Gabriel. Eu estou fazendo um pós-doc nas faculdades EST, em liturgia, então vou fazer um seminário, participar de um seminário aqui e provavelmente vou fazer mais uma visita lá para setembro. Então, muito obrigado pela acolhida e obrigado pela acolhida aqui nessa igreja, como sempre, né? Desde, acho que a primeira vez que eu entrei aqui, ainda quando eu estudava no CEPEC, acho que era 2007, alguma coisa assim, né? Então, é sempre um lugar muito aconchegante e onde o Evangelho é vivido. Então, que vocês continuem levando adiante essa missão. Provavelmente não, em setembro já tem um domingo reservado para ti, para o culto daí de novo, né? Então, vamos beber bastante. Com a graça de nosso amigo já fez até cá. Ixi, então tá bom. Eu queria convidar a todos os casais que estão aqui na igreja que venham aqui à frente para a gente orar juntos, né? Pela nossa vida de caminhada, né? Por aquelas pessoas que Deus tem colocado ao nosso lado, né? Para partilhar a vida. Uma menina para mim. Bem que o senhor faz. Cadê o erro? Não sei, fugiu de novo. Eu queria convidar cada uma aqui que a gente olhasse para Deus, né, nesse momento de gratidão também, né, por poder orar pelas pessoas que Deus coloca para caminhar do nosso lado, para que a gente possa celebrar o amor, né, e a graça. Diz São Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, que o amor é paciente, que o amor é bondoso, que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Nesse domingo que a gente olha pela proximidade dos dias dos namorados, a gente, como congregação, a gente também precisa se alegrar, mais um motivo, né, de alegria, e render graças a Deus por todas as formas de amor e companheirismo que florescem entre nós. Na nossa tradição americana, nós entendemos que o amor humano, quando baseado no respeito mútuo, no cuidado e na fidelidade, é um reflexo visível do amor incondicional que Deus tem por cada um e cada uma de nós. Celebrar o amor e as parcerias de vida é celebrar a beleza de caminhar junto e não sozinho. É reconhecer no outro um solo sagrado, um companheiro de jornada espiritual e também emocional. Que os nossos relacionamentos sejam pautados pela busca de um caminho de equilíbrio, onde o diálogo sempre possa superar os conflitos. Que a graça vença todos os julgamentos e que o perdão, que ele seja diário e que ele renove sempre as nossas forças. Nessa hora de culto, em que olhamos para os relacionamentos da nossa congregação
e principalmente nós que aqui estamos, aqui na frente, não apenas como uniões afetivas, mas também como espaços de santificação, que começa lá dentro do nosso lar. Espaços de amadurecimento e espaços de graça. Caminhar ao lado de alguém, no namoro ou no casamento, é um convite diário para exercitarmos os frutos do Espírito: a paciência, a bondade, a fidelidade, o domínio próprio. O amor cristão vai além apenas do sentimento. Ele é uma decisão diária de buscar o bem do outro. Na caminhada de fé, o companheirismo nos fortalece para enfrentarmos os desafios da vida de mãos dadas, sabendo que onde dois estão unidos no amor, Cristo está presente. Que o Espírito Santo possa continuar guiando os nossos passos. E assim eu convido para a gente curvar a cabeça e fazer uma breve oração. Querido e amado Deus, te louvamos nesta hora por tudo, Senhor, que tu tens feito na vida de cada um e cada uma de nós aqui. Por todos os casais aqui perante o teu altar e por aqueles que estão em outros lugares, por determinadas situações, Senhor, que a tua graça os alcance também. Que a nossa igreja e esta casa que é tua seja um lugar e um espaço onde o amor seja vivido e celebrado em todas as suas formas. Que tu, Senhor, possas trazer sobre nós esse amor renovado, restaurado e santificado. Visita cada casal aqui, cada um e cada uma de nós. Visita cada casa, cada lar, cada desejo, cada intenção, para que o amor seja pleno, de forma que seja um testemunho também para o mundo. Nos abraça, Senhor, nesta hora e nos envolva com o teu amor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. E que esta bênção do nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe e nos acompanhe na nossa vida conjugal. Amém. Amém. Então vamos ficar em pé, vou convidar o nosso reverendo Luiz Coelho para nos despedir nesse momento. Vamos, na paz de Cristo, tenhamos coragem e força no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas. Sirvamos ao Senhor com alegria, poder do Espírito Santo. Aleluia! E se a liturgia hoje nos desafia para que a gente trabalhe pelo Evangelho e pelo Reino de Deus, vamos cantar com vigor o hino 295 do Inário Episcopal.